Muito bem, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe, você que está acompanhando essa live agora. Logo mais nós estaremos também ao vivo pela Rádio Verdade Net. Deus abençoe o pastor Maurício Ribeiro, que nos cedeu esse espaço. E hoje é um prazer imenso nós estamos aqui com uma pessoa ilustre, conhecedor das leis do nosso país. Está conosco hoje o doutor Guilherme Shelby, ele que é procurador da República, foi promotor de justiça da infância em Brasília de 1992 a 1995 e é especialista em segurança pública. Paz e uma boa noite, doutor Guilherme Shelby. Seja bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite, Eliab. Um prazer estar aqui com vocês. Amém. Está conosco também, como em todas as lives, o nosso irmão diácono Ricardo. Eu sou Eliab Silva. Nós somos da Assembleia de Deus no Jardim Cidade de Pirituba. Paz do Senhor e boa noite, Ricardo. Tudo bem contigo, meu irmão? Paz do Senhor, Eliab. Boa noite. Também cumprimento o Dr. Guilherme Shelby, que nos dá a honra, a alegria de estar aqui nessa noite. E quero cumprimentar a todos vocês também que estão nos assistindo, nos acompanhando aqui nessa noite. Noite de muito aprendizado, eu creio. Então, quero aqui agradecer desde já essa oportunidade. Estamos na expectativa, né, Ricardo, que hoje as pessoas elas vão abranger os seus conhecimentos. Só vou pedir uma coisa para você, por gentileza, vou pedir para que você compartilhe essa live, tá bom? Não só assista, compartilhe, porque o assunto que nós vamos abordar aqui nessa noite, nessa live, talvez você esteja assistindo aí durante o dia, amanhã, é um assunto de suma importância. É um assunto que todos os cristãos ou não, eles precisam ouvir e precisam aprender. Nós vamos falar sobre a proteção da criança. Nós vamos falar sobre pedofilia, o que tem acontecido de uma forma extrema no nosso país e que muitas das vezes é escondido da nossa sociedade. Então, eu peço que você aperte o botãozinho aí de compartilhamento, compartilhe sem dó essa live, para que nós possamos divulgar a palavra de Deus. Meu querido doutor Guilherme Shelby, nós vamos então começar aqui pela primeira pergunta. Nós estamos aí na pandemia, estamos impossibilitados, numa grande maioria, de talvez ir trabalhar, outros de estudar, e estamos aqui em família. Eu estou com a minha família, o senhor está com a sua família, o Ricardo com a família dele. Eu tenho 2 filhos, o mais velho vai completar 12 anos o mês que vem, ou melhor, o mês de agosto. E aí a pergunta estamos protegidos? Nossos filhos estão protegidos dentro de casa? Estamos todos dentro de casa? Estamos protegidos contra esse mal que atinge aí as nossas casas, que atinge a nossa vida, que é a pedofilia? Sim ou não? Olha, infelizmente, né, a gente pode dizer que não. Vai depender, claro, de cada contexto familiar. Mas a realidade é a seguinte: grande parte dos abusos sexuais contra crianças são praticados no ambiente familiar. Veja, não é na casa da criança, na casa da família apenas. É o ambiente familiar. Ou seja, vizinhos, tios, avó, primos, infelizmente, frequentemente são abusadores das crianças. E, infelizmente, até pais e padrastos, mães e madrastas, assim como os amigos. Percebam, por isso que eu me refiro ao ambiente familiar. É claro, houve uma contenção das visitas, hoje as pessoas estão mais isoladas, mas o risco, porém, é muito grande, porque com a suspensão das aulas, as crianças não têm mais o olhar da escola, dos professores, que são grandes protetores da criança e do adolescente. Porque quando a criança apresenta algum comportamento suspeito, algumas vezes os professores encaminham. Podiam ser melhor nisso, mas eles também fazem isso. Portanto, um olhar protetor, um olhar de cuidado com a criança.
E exatamente esse ambiente familiar, muitas vezes o pai e a mãe não tem conhecimento, mas é um amigo da família, é um vizinho que está praticando mal com os seus filhos. E, além disso, obviamente, a questão das redes sociais. Não só das mídias abertas, televisões, como também o acesso às redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, onde se dissemina com uma velocidade extraordinária as imagens, os vídeos pornográficos, ou então os próprios abusadores, não é? Eles se valem de jogos, por exemplo. Olha, você que tem filho, e deixe seu filho jogando aí Roblox e tantos outros jogos que estão aí na moda com as crianças e adolescentes. Esses locais de jogos, eles são um lugar de grande assédio desses criminosos contra crianças e adolescentes. Eles se aproveitam dos jogos para exatamente assediar, inclusive se passando por criança, né? Então, veja o contexto de risco que estamos passando. Sim. Antes do Ricardo fazer a sua pergunta, nós estamos com o livro aqui do Dr. Guilherme Shelby, que é Conflitos, vou encostar mais aqui, Conflitos e Violência na Escola. Esse livro aqui é muito bom. Se você puder também, depois você pode adquirir esse livro aqui, que é de suma importância. Ricardo, sua pergunta. Vamos lá. Quero também aqui deixar uma pergunta, doutor Guilherme. Doutor Guilherme, até a minha pergunta é, ao mesmo tempo, uma pergunta e uma recomendação que eu gostaria de solicitar ao senhor, até aproveitando a tua visão, a tua experiência que o senhor tem nesse assunto, e até uma recomendação para os pais. Eu queria saber o que o senhor vê, o que o senhor pode recomendar para os pais, aqueles que percebem algo errado nas escolas. Eu sei que daqui a pouco a gente está voltando, está tendo a retomada gradual, e em breve as crianças, adolescentes vão estar voltando às escolas, né? Então, para os pais que perceberem algo errado nas escolas, e aí só citando alguns exemplos aqui, tá? Seja, por exemplo, que ele perceba que está havendo uma exposição indevida à pornografia no ambiente de sala de aula, seja, por exemplo, numa forma de incentivo à sexualidade precoce, seja em relação a estar ciente de algumas coisas que podem estar acontecendo de errado em banheiros, enfim, só alguns exemplos. E aí, diante disso, quando os pais percebem algo que pode estar acontecendo de forma errada nas escolas, o que eles podem fazer? Quais atitudes práticas, doutor, que o senhor enxerga que os pais podem tomar para exercer os seus direitos diante de situações como essa, que eles percebem algo errado ali acontecendo? Olha, existem dois contextos que ocorrem na escola que são totalmente diferentes um do outro. O primeiro contexto é o contexto do contato entre colegas, inclusive da mesma idade, mas alguns já com acesso à pornografia, alguns já praticam sexo, os colegas não. Então, você imagina uma criança de 12, um adolescente de 12, uma criança de 11 anos, que tem colegas da mesma idade que muitas vezes já estão se prostituindo ou praticando relação sexual ou viciados em pornografia. Imagina o coleguinha que não teve acesso, está sendo educado, está sendo protegido. Então, o contato com colegas é a primeira questão nas escolas. Muita erotização por meio de colegas. Os professores não têm nada a ver com isso, não estão sabendo disso. E os pais não estão atentos a isso. O segundo contexto de violação na escola, agora sim, são alguns professores, quero dizer que a maioria dos professores são homens e mulheres de bem, pessoal. Isso é muito claro. Mas existe uma minoria que eu nem chamaria de professores. São delinquentes. Como toda profissão, você tem bons e maus. Tem policial militar que não honra a farda que veste. Tem juízes que se corromperam. Professores também. Existem professores que, na verdade, são delinquentes. Eles usam a sala de aula para praticar ilegalidades. E uma das ilegalidades mais frequentes é o incentivo à erotização dos alunos. E isso é praticado por pretextos, né? Então, por exemplo, pega-se aula de educação sexual, o que é bom, é necessário que a escola fale sobre educação sexual.
Só que alguns professores se valem desse bom pretexto de orientar a sexualidade dos alunos para, na verdade, erotizá-los. Aí não é aula de educação sexual. Aí é um crime, uma violação dos direitos da criança e da família. Então, nesse segundo aspecto, para nós enfrentarmos essas práticas, são duas ações completamente diferentes para os pais. É verdade que algumas escolas, por permitirem o livre acesso dos alunos a celulares durante o período de aula, essa permissão de acesso a celulares aos alunos é um fator em que a escola está cooperando para a prática do ilícito, porque uma criança com o celular e acesso livre no recreio é uma situação de grave risco para os colegas. E não precisa nem ter acesso. Muitas vezes a criança já tem gravado a pornografia no seu celular. Então, é preciso ter muita atenção a esses dois elementos. Os colegas, como fronte de violação do direito da criança, e os professores, delinquentes travestidos de professores, que se valem do seu poder de ensino para violar o direito da criança, expondo a criança à pornografia, estimulando crianças a práticas sexuais. Isso é crime, inclusive, tá? É gravíssima essa atuação. Então, em relação a isso, qual é a minha sugestão para os pais? Primeiro, busque conversar com os professores, busque conhecer a direção, o corpo de professores, a direção da escola, tenha mais interação com os professores. O professor do seu filho ou os professores. Coopere com a escola, porque é uma coisa que nós precisamos entender, e nós cristãos somos a base disso, hein, gente? O amor ao próximo nasce com o cristianismo. Só que hoje nós esquecemos o amor ao próximo, não é verdade? Hoje nós queremos pregar para o próximo, pronto, né? Não tem que cuidar mais. Nós achamos que é só pregar. E está certo, só que está incompleto. O que eu proponho é que as famílias, as lideranças cristãs, comecem a entender que cuidar da escola é amor ao próximo. Por quê? Quantas famílias e crianças naquela escola? No caso das famílias, eu proponho que cuidem do professor do seu filho. Saibam que é ele. Procure ajudar em dificuldades. Às vezes os professores não sabem que é ilegal o que estão fazendo. Entendam isso, hein? Muitos professores recebem o material didático, são treinados por autoridades superiores, dizem para eles darem aquele conteúdo. Eles até acham estranho, até falam menos do que lhes é pedido, mas por desconhecer as leis que protegem a criança dessas imagens impróprias, eles acabam fazendo o mal, porque vem no material com material didático aprovado por faculdades, porque há um consenso na educação brasileira, um consenso ilegal. Por exemplo, eu vou surpreender vocês aqui, caso real, agora há 15 dias, uma professora me ligou pedindo auxílio. O filho dela de 4 anos, olha só, gente, o filho dela de 4 anos começou a ter comportamentos erotizados. Ela, então, vai à professora do filho, ela sendo professora, vai à professora do filho, e porque, conversando com o filho revelou para ela que era um coleguinha que estava tocando nele, tocando nas partes íntimas, hein, gente? Olha só. Ela descobre, então, com o filho que um coleguinha está tocando nas partes íntimas dele. Pois ela vai na escola e, ao conversar com a professora diz, não, é isso mesmo, nós deixamos as crianças se tocarem. Nossa. Ela ficou aturdida. Peraí, mas o meu filho ficou agressivo, isso é impróprio, a criança tem que ser protegida. Ela vai à coordenadora da escola, gente. A coordenadora é isso mesmo, aqui nós deixamos as crianças se tocarem. E é uma escola, olha só, é uma escola cristã particular. Veja só a situação. Veja só a nossa situação. É a teoria das brincadeiras sexuais. Está nos documentos do MEC, pessoal. Nada foi alterado. Os documentos do MEC, as pedagogias, isso é real. As pedagogias implantadas hoje na educação brasileira, nas faculdades que formam professores, já estão falando abertamente com os professores, falarem de masturbação com as crianças e deixarem as brincadeiras sexuais acontecerem, o que é um abuso, gente. É um abuso permitir, mesmo sendo da mesma idade, é obrigatório a intervenção do professor.
E eles não estão fazendo isso por razões de pedagogias desenvolvidas por pessoas absolutamente descompromissadas com a proteção da criança. É um abuso. E só esse exemplo é algo assustador, né? Realmente, uma criança de 4 anos e quando vai ver no detalhe ainda uma escola cristã, né? Realmente assusta. Onde a gente acha que está deixando o nosso filho, né, num lugar bom, seguro, e na realidade está acontecendo esse tipo aí de situação. Nós estamos com o missionário Rony Reis, estamos na Bolívia com essa live, estamos também pela rádio Verdade Net, que Deus abençoe o pastor Maurício, já estamos ao vivo pela rádio Verdade Net. E, irmãos, 2 coisas que nós vamos pedir é que você compartilhe essa live, não só assista, compartilhe, nos ajude, compartilhe agora, e faça também a sua pergunta, que o doutor Guilherme Shelby estará respondendo ao vivo aqui por essa live. Então, por favor, faça a sua pergunta. Nós estamos aqui de olho aqui nas perguntas, pastor Antônio, né, nas pessoas que estão participando, pastor Antônio, a Eliane Tavares, o Eliseu, Rosimeire, tem muita gente aqui participando já, deixando o seu boa noite, a paz do Senhor, e eu gostaria que você também fizesse a sua pergunta. Doutor, eu gostaria de saber, até para esclarecer das pessoas, não está dentro das perguntas aqui, mas está dentro dessa aí que o senhor colocou, da sua colocação, como que um pai e uma mãe, eles podem identificar qual que é a característica de uma criança que sofreu um abuso, que está sofrendo um abuso na escola? Olha, o que eu vou falar agora, pessoal, é algo assim que eu não aconselho ninguém a utilizar esse conhecimento sem um aprofundamento depois. Porque o que a gente fala nesse aspecto, conforme a pergunta dos sinais comportamentais das crianças que merecem uma investigação, muita gente, por não ter o conhecimento ou ter pouco conhecimento, não consegue eficácia. Ou é precipitado demais, ou não atua quando deve. Então, as crianças, esse alerta que eu faço, é exatamente para que, especialmente líderes de ministério infantil, acredito que muitos estejam nos assistindo, líder de ministério infantil, líder de ministério de família, professores cristãos, profissionais cristãos que lidam com crianças, é urgente que tenhamos o conhecimento das leis que protegem infância e família. Essa lacuna que ocorre nas escolas públicas e particulares, com todos os professores brasileiros, ocorre também nas igrejas. Nós não conhecemos as leis que protegem os nossos filhos, as leis que protegem os nossos alunos. Mas aqui fica um alerta. Então, portanto, o conhecimento da lei para fortalecer a atuação dos profissionais e da família. Os pais também precisam conhecer essas normas legais que lhes garantem direitos, mas também prevêem deveres. Tudo é um equilíbrio, direitos e deveres. Agora, as crianças, quando, de alguma forma, são assediadas, ou de alguma forma, agressivamente ou não, alvo da ação de abusadores, a criança, mesmo antes de sofrer qualquer tipo de contato físico, essa criança percebe a aproximação hostil. Ela muitas vezes não sabe identificar o porquê. Ela nem identifica as intenções do abusador que se aproxima, mas ela muda seu comportamento. Exatamente há comportamentos que, pela sua própria natureza, merecem dos pais, dos professores, do ministério infantil das igrejas, um treinamento para que eles compreendam e saibam agir. Porque, veja, agora eu vou falar rapidamente, não vamos poder esgotar cada um deles, mas eu alerto você. O que eu vou falar aqui, eu espero que desperte em você a atenção, desperte em você o interesse para você estudar. E não para ficar só com essa minha exposição e agir, porque vai ser muito superficial. Ok? Então, é um alerta
porque é muito importante essa preparação. Então, a criança e o adolescente pode apresentar comportamentos, e esses comportamentos eu vou enumerar agora, que se você identificar uma criança com esses comportamentos, um adolescente com esses comportamentos, é fundamental você investigar. Esse é o comportamento. Não é concluir que porque tem um comportamento está acontecendo mal. Não é isso. É que é um comportamento muito frequente em crianças e adolescentes vítimas de abuso. Mas pode ser que ao investigar, você descubra que não teve nenhum abuso. Mas tem que investigar para saber se havia ou não. Alguns comportamentos são sinal vermelho, como eu chamo. Ou seja, igual um semáforo. Se você vê um semáforo com sinal vermelho, o que você faz? Para. Vermelho, para. Da mesma forma, então, agora eu vou dar alguns sinais vermelho, e se uma criança ou adolescente tiver esses comportamentos, para tudo, e investiga essa criança. Investiga a família. Se é o pai e a mãe, investiga quem são os relacionamentos da criança, quem cuida dela, em que contexto ela está envolvida. Porque esses sinais que eu vou apresentar agora são muito característicos de crianças ou adolescentes que sofreram abuso ou estão sendo assediados. Olha que coisa interessante. Pode ser que o abuso não tenha ocorrido, mas porque a criança percebe algo errado, ela muda o comportamento. Eu vou falar de 3 comportamentos muito centrais. O comportamento mais importante, e esse é muito visível para todos nós, é a criança que pratica a chamada autoflagelação. Autoflagelação é a atitude da criança ou adolescente que intencionalmente e repetidas vezes fere, lesiona o próprio corpo. Um exemplo 1, a criança que corta a perna com um estilete, corta o braço com um estilete, não é isso? É um exemplo de autoflagelação. A autoflagelação ela pode ocorrer de forma isolada ou de forma persistente, várias vezes. A autoflagelação pode ser, por exemplo, roer as unhas de forma muito intensa. Agora é um exemplo 2. Não é mais um corte com estilete, mas a criança ou adolescente que rói as unhas compulsivamente. Exemplo 3 de autoflagelação. Arrancar os cabelos com as mãos. Vocês vão ver muito frequente meninas, adolescentes ou crianças a partir de 8, 9 aninhos, a criança arranca os cabelos. Arrancar os cabelos com as mãos, exemplo de autoflagelação. Portanto, crianças com esse comportamento têm que ser investigadas. Doutor Guilherme, então, se tiver autoflagelação, ocorreu abuso? Não. É muito frequente. E quem pratica autoflagelação também esteja sofrendo de abuso. Mas pode ser que tenha outras razões, mas você tem que investigar para descobrir qual é a causa desse comportamento dessa criança ou adolescente. Segunda característica, comportamento muito visível de crianças e adolescentes. Perda repentina da vaidade. Muito associado à péssima higiene pessoal. Então, a perda repentina da vaidade é exatamente aquela criança, menino ou menina, que tinha um cuidado com a aparência, com o cabelo, com o corpo, e repentinamente perde totalmente o interesse, normalmente ligado à obesidade, a criança deixa de cuidar dos cabelos, o adolescente deixa de se cuidar, a própria menina que deixa de cuidar da aparência. Então, essa perda repentina da vaidade é muito relevante. É um outro elemento que deve ser, especialmente com adolescentes. Ideias, e o terceiro elemento agora muito importante, ideias ou tentativas de suicídio. É o terceiro comportamento importante. São crianças ou adolescentes que ou mencionam frequentemente a própria morte, ou se tem um apego a símbolos mórbidos, ou em redações escrevem sobre a morte, ou a própria morte, ou falam com os coleguinhas sobre praticar suicídio. Então, normalmente, essas crianças e adolescentes, ao contrário dos adultos que guardam para si esses segredos, crianças e adolescentes comentam muito frequentemente com os coleguinhas sobre seus desejos. Nós temos um caso judicializado em que a criança
olha, praticou suicídio adolescente. E ele anunciou para o professor, semanas antes. Aliás, foram vários anúncios, só que o professor não agiu. O professor não viu relevância naquilo. E o adolescente acabou praticando o suicídio. A justiça entendeu que houve uma omissão valiosa, uma omissão relevante da escola e do professor por não terem agido diante dos sinais expressos, verbais, repetidos daquele adolescente, anunciando o mal que praticaria contra si próprio. Percebam, então, eu dei 3 elementos, 3 sinais, há muitos outros, mas perceba, o que eu estou dizendo é que esses sinais merecem de quem cuida da criança e do adolescente que vai investigar. Haveria, então, a necessidade de conhecer as formas de investigar isso, porque com crianças e adolescentes, nós não devemos ser aqueles inquisidores diretos e expressos. Ao contrário, nós devemos ser cuidadosos ao falar com a criança, analisar o contexto onde ela está envolvida, para podermos investigar da forma mais eficiente. E crianças, a regra da investigação de crianças e adolescentes é não revelar que você está investigando. É tudo que a gente não faz, né? É tudo que a gente não faz. A gente fala para a criança que está investigando, a gente quer dar uma dura na criança, ou seja, a gente perde a confiança da criança e do adolescente, porque quando ele está sendo inquirido, ele se fecha. Então, perceba que aqui, eu quero dizer para vocês, amigos, que o abusador veio para isso, roubar, matar e destruir. A novidade somos nós que entregamos os filhos para ele, né? Essa novidade é dessa geração. Eu quero deixar isso para vocês muito claro. Porque os cristãos sempre defenderam as crianças. A nossa marca está na Bíblia, Jesus falou isso frequentemente, sobre o cuidado com a criança. Mas hoje não se vê isso no nosso meio. O nosso meio realmente, e aí eu digo aqui com muita tristeza para vocês, que talvez o mundo cuide melhor das crianças do que os cristãos. Esses sinais, as estatísticas e as pesquisas mostram que no meio cristão, as crianças estão muito mais sujeitas a abuso físico, por exemplo. Porque no nosso meio, dá um exemplo, né? A tal da vara, né? Todos conhecem, né? Todos conhecem o que tem sido feito de abuso contra as crianças cristãs, porque bate que resolve. Como se a vara fosse isso. Então, nós temos problemas, nós estamos olhando para o mundo, mas eu creio, e quero trazer isso como reflexão, talvez nós precisemos melhorar muito a nós. Primeiro, criança é relevante para as igrejas? Adolescentes são relevantes? Olha, tem uma geração no nosso meio, queridos, de 14 a 18 anos, que é esquecida. É esquecida. São crianças mortas para a igreja. Os adolescentes de 14 aos 18. Então, são meninos que são levados praticamente ao colo do inimigo. Porque não são ouvidos, eles são complexos, porque o adolescente tem um desenvolvimento muito, muito especial. É preciso ter uma formação para lidar com eles. A sexualidade, amigos, só eu estou vendo? A igreja não está vendo o que está acontecendo com os meninos, adolescentes e meninas? A deturpação na sexualidade deles? Então, nós que somos a luz do mundo, o sal da terra, não estamos conseguindo nem fazer isso no quadrado da gente. Então, perceba o desafio, e aqui a minha palavra não é para dizer estamos mal, é para reconhecer uma realidade que nós, como os cristãos, nós somos da geração de Josué, nós somos herdeiros de Davi, nós falamos sobre pessoas que enfrentaram gigantes. E que gigantes nós estamos enfrentando hoje? Então, eu trago aqui uma reflexão também, quero dizer isso, porque podemos fazer muito mais. Podemos fazer muito mais. E esse é o desafio que eu proponho para a igreja cristã. Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar do projeto que o doutor tem. Nós estamos agora no Japão. A nossa irmã Karina, ela está lá no Japão. Peço que os irmãos compartilhem. Eu estava com uma dificuldade porque o Facebook está cortando algumas transmissões, principalmente evangélica, e na hora que ele lançou no privado. Eu já estou no público. Então,
Agora você pode compartilhar, começou a aumentar. Deus abençoe o Edivan, Deus abençoe a Karina, o André Rodrigues de Sá, peço também que você coloque aí, se possível, de onde vocês estão falando. E a Karina diz assim, doutor, que ela manda a paz do Senhor, ela mora no Japão, e que lá tem muitos e muitos casos de abuso infantil, e é muito triste. Então, nós vemos que isso não está só no Brasil, né? Isso, infelizmente, essa doença, ela tem alcançado outros países. O pastor, nosso pastor aqui, que é o pastor Antônio Luiz, ele diz também que assistiu um anúncio há pouco, onde diz que algumas farmácias estão ajudando as pessoas que sofrem abusos sexuais, quando ao chegar nesse estabelecimento e mostrar a palma da mão, onde existe um X na cor vermelha. O senhor tem algum conhecimento desse assunto? Isso é algo que está sendo difundido? Eu gostaria que, se possível, o senhor comentasse alguma coisa sobre isso, e que os irmãos que quisessem também, não só fazer a colocação, mas que tragam também perguntas para que o doutor possa estar respondendo. Diga aí se o senhor tem algum conhecimento desse novo artifício. Sim, isso aí é uma iniciativa de algumas pessoas, né? Procurando, dado o isolamento social, as pessoas, inclusive, com gestos à mão, né? Indicando, por exemplo, em lives ou em comunicações com alguém que está sofrendo, a mulher, por exemplo, indicando que está sofrendo violência doméstica através de sinais com as mãos, para que muitas vezes ela está falando na presença de alguém que está praticando a violência doméstica, ela não pode externar verbalmente. Então, ela faz um gesto com a mão. Isso aí é útil, é muito útil, sobretudo dado esse isolamento social atual. A minha palavra com os cristãos é, porém, ligada à grande comissão dos cristãos, né? Que é o amor ao próximo. O amor ao próximo. E nós temos que resgatar isso, porque se perdeu, né? Hoje tudo é pregar ao próximo. E vocês vão me entender, porque pregar ao próximo é um mandamento também. Evangelizar é um mandamento. Como amar também o próximo. Só que nós hoje só pregamos. O amor ao próximo foi esquecido. É como se fosse uma periferia na cidade cristã. É uma periferia bem distante. O centro é pregar. E quando, na verdade, pregar ao próximo e amar ao próximo deviam andar muito juntos. Só que nós não cuidamos das pessoas. Agora eu me refiro aos nossos filhos, gente. Eu não estou falando para os pastores que estão me ouvindo cuidar das crianças da sua cidade, não. É uma grande obra. Eu estou falando de cuidar das crianças da igreja. Nós não estamos tendo interesse nisso. O que eu quero dizer é que a Bíblia nos diz para fazer isso. O Senhor nos manda, é um mandamento expresso o cuidado com as crianças. Não é uma vez que se fala, Tiago 1:27, Mateus 25, tantas passagens, onde é claríssimo que cuidar das crianças é tão espiritual quanto orar por elas. Então, nós temos que resgatar o cristianismo integral. Não é missão integral não, tá, gente? É o cristianismo integral. O cristianismo integral é pregar, evangelizar e amar ao próximo. Amar ao próximo, segundo o relato que Jesus nos exorta a esse mandamento, não é falar sobre Jesus, evangelizar, nem pregar o evangelho para ele. Não, amar ao próximo não tem pregação. Amar ao próximo não tem oração. Amar ao próximo não tem louvor. Amar ao próximo é cuidar das pessoas, se envolver com os problemas delas, levá-las ao lugar de solução ou de cuidado com aquela causa. Ele dá o exemplo do samaritano, que auxilia o judeu ferido. E aquele exemplo, ele contempla exatamente um envolvimento, um interesse, uma preocupação e até mesmo a ajuda financeira. Percebam como nós podemos começar esse amor ao próximo, protegendo as crianças da igreja, pastores. Olha que coisa linda. Orientando as famílias a protegerem seus filhos. Não é uma palestra, gente. Eu falei com o Eliabe sobre essa live, é uma maravilhosa oportunidade de estarmos aqui. Só que nós precisamos de alguém, cada igreja, o propósito é esse, cada igreja tendo alguém preparado
para orientar as famílias sobre proteção dos filhos contra os pedófilos, contra a erotização, mas orientando semanalmente, gente. Monte um grupo no WhatsApp, um grupo no Telegram, ponha os pais e mães, mandem artigos de lei, mandem um comentário, uma coisa que aconteceu na sua cidade. Olha, pais, tomem cuidado com isso. O pai é alertado, o grupo de WhatsApp, gente, é uma coisa muito fácil de fazer. Só que quem orienta, tem que ter conhecimento. 2, tem que estar treinado. Senão, loucuras acontecem, né? Loucuras acontecem. Então, é preciso ter o conhecimento e estar preparado. Este processo, nós cristãos transformamos a infância do Brasil. Transformamos a infância do Brasil. Só que precisamos entender esse princípio. Proteger crianças do abuso é uma forma de orar por elas. Quando nós entendermos isso, nós vamos transformar, primeiro, protegendo as crianças da igreja, as famílias cristãs, mas, em seguida, nós vamos invadir as escolas e creches das cidades, porque nós vamos ser luz do mundo, sal da terra. Não é só do templo, não, gente. Nós vamos invadir a cidade. Eu creio nisso. E falo aqui com vocês, certo de que muitos que estão me ouvindo aqui já estão fazendo isso. Eu não tenho dúvida. Mas nós precisamos de mais trabalhadores, né? Doutor, dentro desse contexto aí, o senhor falou, né? A igreja, às vezes, é muito mais amor do que ação. Acontece o caso de um abuso e a igreja, ela descobre. Qual seria o papel da igreja? Isso é importantíssimo para o esclarecimento de alguns irmãos. O que a igreja tem que fazer? A, nós vamos orar. B, nós vamos agir com a lei, com a justiça. Qual que é o papel da igreja? Muito bem, muito bem. Bom, eu antes de responder, digo, a igreja, se ela... Vocês sabem que nós temos um livro na Bíblia, um livro inteiro, falando de prevenção. Não vou fazer o quiz gospel, não. O livro de Provérbios. O livro de Provérbios, 1/3 dele é prevenir, é evitar, é não passar pelo mal. É a sabedoria de Deus, gente. Tão espiritual quanto ressuscitar o morto é evitar a morte. Só que a nossa teologia colocou tudo no milagre. A prevenção perde sentido. Percebem o que aconteceu por causa de uma teologia que não obedece o que está na Bíblia? Porque, olha, gente, quando você previne uma criança de sofrer um dano, é milagre também. É extraordinário. Eu vou dar o meu exemplo, gente. Eu já salvei uma menina do afogamento. Uma menina de 9 anos. Eu tinha 15, 14 anos. Vocês imaginam, eu salvei pelo cabelo. Eu puxei a menina do Rio Tocantins e salvei puxando do cabelo. Se eu não pegasse pelo cabelo, ela ia morrer afogada. Eu teria que pular na água e era Foz, lá perto do Pará. Estávamos numa ilha. Perceba, a mão que salvou aquela criança foi a minha mão. Mas eu não tenho dúvida que foi o Senhor que me comissionou para aquele salvamento. Teve oração, amigos? Teve louvor? Foi espiritual salvar aquela criança? Essa é a pergunta para essa geração de cristãos. Eu entendo que foi uma forma de orar por aquela menina, porque salvá-la da morte. Eu não duvido que havia pais e mães que oravam por ela. E certamente a minha ação pessoal foi uma forma, fez parte da oração dos pais. Mas quantos de nós está disposto a ser a mão que salva a criança do abuso? Que evita o abuso, ou que salva da violação? Eu estou falando isso porque nós podemos fazer muito na prevenção, gente, muito. E quando a igreja entender a espiritualidade de prevenir, de evitar o dano, vai ser extraordinário o que vai acontecer com o Brasil. Agora, voltando à pergunta. Quando a igreja... Aí, veja, é preciso, é o que eu proponho, pelo menos uma pessoa por igreja treinada, capacitada para as questões de defesa da criança. É isso que eu estou propondo. Uma por igreja. Se puder o líder de família também, maravilhoso. Se não puder,
Só o do infantil dá conta, mas é bom sempre ter 2. O que acontece, gente? É preciso ter um conhecimento, primeiro, das leis, segundo, das atribuições da igreja. Olha, eu lembro a vocês o artigo 94A, Estatuto da Criança e do Adolescente. Comecemos por ele. Vocês sabiam que o Estatuto da Criança e do Adolescente determina que toda instituição que recepciona criança ou adolescente tem que ter alguém preparado para lidar com questões de maus tratos. Doutor Shelby, não está falando de igreja. Não, mas não está falando porque está dizendo genérico. O que é uma instituição que recepciona? É uma brinquedoteca, hotel fazenda que você deixa as crianças ao cuidado de uma pessoa que vai fazer atividades, recepciona. O Ministério Infantil das igrejas não recepciona? Recepciona. Quando o Ministério Infantil de uma igreja recepciona crianças por aquele período de 1 ou 2 horas, aquilo é recepção. Conforme o artigo 94A, as igrejas deviam ter alguém preparado para fazer os encaminhamentos em casos de maus tratos e abusos. Então, veja só, há uma ordenança legal, artigo 94A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora é preciso treinar as pessoas para fazer essa escuta, esse olhar investigador, esse olhar atento. Por quê? Muitas vezes a criança revela para o líder do infantil: olha, eu estou passando por isso, isso e isso. E aí aquele líder, diante do sinal no corpo da criança, diante da criança que está dizendo o que está acontecendo, aquele líder agora se encontra numa situação. O que fazer? A primeira atitude desse líder, agora veja, conhecendo as leis, estando treinado. Porque se ele não conhece as leis ou não está treinado, está tudo perdido. Aí eu diria que o encaminhamento, às vezes, pode ser pior do que o abuso sofrido. Quer ver uma atitude muito comum no nosso meio, gente? Quando um líder fica sabendo que a criança está sofrendo alguma violação, ele depois comenta com os amigos. Ele expõe a intimidade daquela criança para todo mundo da igreja. Eu já vi situações de pedir oração pela situação de abuso no meio de dezenas de pessoas. O nosso meio é muito despreparado. E isso reflete diretamente na ausência dos cuidados devidos com as crianças da igreja. Então, veja o problema de nós aqui orientarmos o encaminhamento para quem não está nem treinado, nem tem conhecimento. Mas, vamos lá. Diante de uma situação, como eu narrei, de um líder de infantil que tem uma forte suspeita de que uma criança do Ministério Infantil que está sob sua guarda está passando por uma situação de violação, de abuso, o primeiro ato, não comentar com ninguém. O segundo ato, falar com o pastor líder da igreja. Isso mesmo. Quem tem que decidir essa questão é o pastor superior da igreja. Esse é o responsável pela igreja. Então, é esse pastor que também tem que ter conhecimentos básicos. A igreja é lugar de proteção. E cuidar das crianças, repito, é tão espiritual quanto orar por elas. Agora, esse encaminhamento da igreja vai depender conforme o caso, gente. Se é uma situação duvidosa, a igreja pode, veja, e se é o pai, às vezes, membro da igreja, e se é a mãe, membro da igreja, que está praticando o abuso? Que isso é muito frequente também. Percebam que não é fácil o encaminhamento. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes o pai ou a mãe não está vendo o comportamento suspeito do filho. Então, cabe à igreja, porque está treinada, porque tem conhecimento, ela, então, comunicar à família e orientar a família. Porque quem deve encaminhar o caso é a família, quando não é ela a autora da agressão. Então, a família deve ser cuidada, orientada, e a igreja dar meios para essa família fazer o caminhamento. Agora, perceba, muitas vezes os fatos são muito mornos, né? Nem são frios, nem são quentes, não há uma certeza sobre o que aconteceu. As igrejas também podem
conforme o caso, perceba, conforme o caso, as igrejas também podem fazer comunicações ao Conselho Tutelar, solicitando ao Conselho Tutelar que verifique, através de estudos sociais, a situação de determinada criança. E aqui eu proponho, muitas vezes, especialmente igrejas, imagina você, olha um caso especial, imagina você que o traficante daquela comunidade seja suspeito de abusar dos filhos. Olha que situação difícil para o pastor, para a igreja se expor no Conselho Tutelar. Então, o que nós sugerimos? Nós sugerimos que o encaminhamento que a igreja vai fazer não seja direto às autoridades. A igreja identifica um policial, ou um advogado, ou um profissional que tenha confiança com o líder da igreja, e esse líder da igreja vai, então, pedir para esse terceiro fazer o encaminhamento. Perceba que o caso não ficará parado. Perceba que nada vai ficar embaixo do tapete. Mas não será a igreja diretamente que vai fazer o encaminhamento. Vai ser alguém que vai comunicar o fato sem revelar que foi a igreja. É uma forma especial e melhor de se encaminhar do que a denúncia anônima, viu, gente? Porque a denúncia anônima, ela entra num grande caldeirão de milhares de denúncias. E não tendo nome nem sobrenome, normalmente esses casos vão depender muito da sorte. Já se você dá fatos concretos, se você dá o nome e às vezes até o endereço e a pessoa faz esse encaminhamento, vamos dizer assim, você terceiriza o encaminhamento, as coisas podem ser diferentes. Muito bom. Até agora as colocações são excelentes. Vamos falar então do projeto aqui do Dr. Guilherme Shelby. Esse projeto aqui, ó. Projeto Cristãos pela Infância. E, irmãos, como já foi dito pelo doutor, não adianta a gente ficar só na teoria. A gente tem que ir para a prática. E dentro da igreja não é diferente. Então, como o doutor ele disse, as pessoas elas precisam ser treinadas. As pessoas precisam ter o pleno conhecimento. Como que você vai dar um carro na mão de uma pessoa para ela dirigir se essa pessoa ela não tem habilitação? Ela não sabe que precisa dar seta? Ela não sabe fazer uma baliza? Como que você vai dar um carro na mão dessa pessoa? Um outro exemplo, se uma pessoa já dirige um carro, como que ela vai dirigir um caminhão, um ônibus? São veículos diferentes. Então, para isso, é preciso que você, pastor, treine os seus líderes, ou você que é líder, que você busque o conhecimento. Não adianta simplesmente você estar na frente de um trabalho tão sério quanto esse, que é o do departamento infantil, e simplesmente você não buscar o conhecimento. Então, o doutor vai falar agora sobre esse projeto e como que você faz para buscar mais conhecimento. Olha, quando acabar essa live aqui, eu quero que você vá até o site, que você procure buscar esse conhecimento da melhor forma possível, para que você esteja apto a trabalhar com crianças da sua igreja, para que você faça um ótimo trabalho. Por quê? Porque se nós formos omissos, nós prestaremos conta diante de Deus. E logo após o doutor fazer o comentário, eu vou passar aqui para uma pergunta da Ruth Nascimento, e depois o nosso irmão Ricardo estará fazendo, então, mais uma pergunta. Doutor, como que esse povo que está aí ansioso por conhecimento está assistindo? Quando eu lancei o convite, eles ficaram ansiosos em participar desse trabalho. Tem gente no Japão, tem gente na Bolívia, tem gente no interior de São Paulo, tem gente em São Paulo, ou até fora do estado, em outros lugares do Brasil. Como que esse povo faz para buscar, para adquirir mais conhecimento? Bem, a ideia do projeto Cristãos pela Infância é a ideia de... Basicamente é isso. Os líderes de ministério infantil
têm uma vocação natural para serem líderes da infância na sua cidade. Só que é a liderança da igreja que tem que ver isso. Portanto, se você não é um pastor sênior da sua igreja, eu proponho que você fale com ele. E se você que está me ouvindo aqui, você é o pastor sênior da sua igreja, o que eu proponho é uma pessoa por igreja. O líder do ministério infantil tem vocação natural. Uma pessoa por igreja, bem preparado para proteger crianças do abuso, para orientar famílias a proteger seus filhos e para orientar famílias fora da igreja. A gente quer que isso seja uma ferramenta de evangelismo indireto. Porque a ideia é realmente orientar famílias e até professores de escolas sobre a proteção das crianças. Por isso, Cristãos pela Infância. Não é um projeto de evangelismo direto, não. É amor ao próximo purinho, gente. Ou seja, como proteger a criança do abuso, como identificar sinais na criança que revelam que ela pode estar sendo abusada, como investigar a criança. Tudo isso vai estar no treinamento. O treinamento é o curso Preparados para Defender a Criança. Uma pessoa por igreja, repito. A ideia é que cidades se reúnam. Eu vou dar um exemplo que vai acontecer em Campina Grande. Em Campina Grande, uma líder do Ministério Infantil convenceu o pastor sênior da sua igreja, que reuniu, sabe quantas igrejas? 35 igrejas, de 22 cidades. Por causa de uma líder de Ministério Infantil, gente. Então, olha só, essas pessoas agora vão ser 250 líderes de Ministério Infantil, gente, e de família. Já estão estudando. Dia 1º de agosto, finaliza a preparação desses 250 líderes. Só que o Cristãos pela Infância é preparar uma liderança, um por igreja, para proteger crianças e orientar famílias. Perceba, ele vai ser aquele elo permanente, diário, semanal. Essa liderança vai fazer um grupo de WhatsApp, de Telegram, vai reunir os pais e mães, vai mandar mensagens reafirmando as orientações. Percebam, não é uma ação de evento, de seminário, conferência, é muito mais, é permanente, continuado. Só que o instrumento pedagógico do projeto Cristãos pela Infância é uma revistinha em quadrinho, pedagogicamente elaborada para ser utilizada com famílias e crianças, o mesmo material com o que você vai falar com os pais e mães, você vai falar com as crianças. É a mesma historinha, é o mesmo contexto. Então, nós vamos inculcar nas famílias e nas crianças a boa orientação. Esses instrutores, que eu me referi, que devem ser os líderes de Ministério Infantil, que eu acho que é natural que sejam eles, esses instrutores, eu vou dar para eles uma videoaula. Vai ser a plataforma para eles treinarem famílias. Está tudo montado. Só que há um ônus financeiro para a igreja, adquirir as revistinhas. R$1 cada exemplar. Esse é a única questão. Agora, algumas igrejas pedem assim, o senhor mandaria aqui 400 revistinhas? Não. Mobilize sua cidade. Não dá tempo. Não dá tempo. Nós estamos chegando no final da batalha. Ou a gente se reúne em cidade a cidade, ou então eu não vou me propor a fazer isso. Porque vai ser um processo que as crianças de hoje estão sendo atacadas. Então, qual que é a minha sugestão? Se você é pastor, e no conselho de pastores, reúna as igrejas. O valor, gente, é muito baixo. Lá em Campina Grande, o que aconteceu, gente? Cada igreja adquiriu, não sei, 700 revistinhas, 500. O total foram 20 mil. 20 mil, dividido por 30 igrejas. Eu não sei o percentual que cada uma pegou. É isso. Agora eles vão receber 20 mil revistinhas e vão alcançar não só Campina Grande, como outras 22 pequenas cidades à volta. Cidades de 1.000 habitantes. A cidade tem 50, 70 crianças. Eu estou dizendo cidades do sertão, que não recebem nenhum auxílio, mas agora vai ter um líder de Ministério Infantil em igreja que vai saber como proteger a criança do abuso. E a revistinha é um instrumento pedagógico. Percebam isso. Como é um projeto que tem começo, meio e fim,
E não para. Ano que vem de novo. Crianças nascem todo dia. Nós precisamos agora pegar a infância como se fosse assim uma causa para nós, igreja. Hoje nós não temos causa, a igreja não tem causa. Qual é a causa da igreja? Nenhuma. Você acha cristãos que tem uma causa, mas a igreja é o lugar do domingo à noite. Eu não me conformo com isso. O domingo à noite é fundamental. A oração, a pregação, o culto é essencial para nós. E a segunda-feira? Morremos? Veja o que aconteceu com a epidemia. O isolamento, não temos o que fazer. Percebam, olha, vocês sabem que lá no século 2 e 3, a igreja cristã, 100 anos depois da morte de Jesus, você sabe o que notabilizou ela, gente? Quem fala isso é o arqueólogo ateu, viu? Os historiadores ateus dizem que naquele tempo, século 2 e 3 depois de Cristo, havia muitas epidemias na região de Israel, Palestina, Síria. Havia epidemias. Você sabe o que a igreja cristã fez em tempos de epidemia? Cuidou dos doentes. Ela não podia ter templos. Ela era perseguida, não podia ter templos, igreja, não tinha prédio. Ela não podia pregar publicamente. O que a igreja fez, então? Cuidou dos enfermos. Quem fala isso são os historiadores ateus. E eles dizem, por causa desse amor ao próximo, o cristianismo se desenvolveu nesse tempo. Porque aqueles povos olhavam para nós com muita simpatia, porque a gente cuidava de todo mundo que era enfermo por causa dessas epidemias. Eu entendo que a Bíblia já contempla isso. O domingo à noite está muito bem no Brasil. Eu agradeço a Deus pelos pastores que pregam maravilhosamente a palavra, o evangelho. Isso é sem dúvida. Olha, qualquer igreja brasileira, estou falando genericamente, você encontra 2, 3 pregadores que poderiam pregar em qualquer lugar do mundo. O domingo à noite nós estamos muito bem. Onde é que nós estamos mal? Na segunda-feira. Nós não fomos chamados para um dia só. Nós não fomos chamados. Então, sejam luz do mundo no domingo. Sejam sal da terra no domingo. Não! Eu não me conformo com esse estado que nós, cristãos, nós mesmos nos auto-infringimos essa limitação. Ninguém obrigou a gente a ser assim, não. Não. O que eu estou dizendo é, voltemos ao que está na Bíblia. E esse processo de cuidar das crianças, olha que bela causa para redimir isso. A igreja se interessando pela proteção das crianças, amor ao próximo pelas crianças, como instrumento de um avivamento poderoso. É a igreja que vai ser instrumento de avivamento e reforma pelo amor ao próximo. Esse é o exemplo dessa igreja primitiva que eu trago, porque está na história, etc., e que eu creio deve nos inspirar a todos. Na realidade, a gente está em busca, né, muitas pessoas estão em busca mais do oba-oba, né? Quando fala de domingo à noite. Mas quantas pessoas que poderiam estar aqui adquirindo conhecimento e que infelizmente não estão. Então, nós precisamos acordar para essa realidade de adquirir o conhecimento. Então, você que quiser ser pastor, entre aí no site, mesmo que você não seja pastor, conheça o projeto, que é www.infanciafamilia.com.br. Doutor Guilherme, tem uma pergunta aqui da Ruth, e a pergunta dela é a seguinte: como podemos proteger estas crianças que estão tão vulneráveis e expostas à violência dentro e fora de casa, doutor? Olha, se temos acesso por meio de famílias, então, o que eu proponho para os cristãos? Olhe para os seus sobrinhos, olhe para os filhos dos seus amigos, olha que influência que nós temos. Então, volta ao início, conhecimento e treinamento.
precisa de um conhecimento e treinamento. Aliás, quem estiver me assistindo aqui queira ter esse treinamento, eu tenho livros especializados para isso. Depende do que você deseja. Tem o Conflitos e Violência na Escola, tem o Família Educa Escola Ensina, tem o Manual do Professor, tem a Igreja da Segunda-feira. Então, se você deseja esse treinamento, eu vou permitir sugerir a vocês, se vocês forem no meu Instagram, lá no meu perfil, tem um link. O perfil, no meu perfil do Instagram, tem um link de acesso a esses livros. Basta você entrar lá e escolher qual o tipo de abordagem que você quer. Se é proteger do abuso, se é falar sobre sexualidade com os filhos, se é para falar sobre restauração da ordem nas escolas, se é para o alinhamento bíblico com essa defesa das crianças que eu estou aqui proclamando. O fato é o seguinte, então, os cristãos têm várias esferas de influência. Agora, eles têm que ter conhecimento, né? Nós temos que ter conhecimento, gente, senão nós falamos sem fundamento, precisamos ter fundamento. E o fundamento aí é lei e é estratégia, né? São práticas, né? Tudo que eu escrevo, gente, é baseado em caso real e conhecimento. Por isso... Estão me vendo? Sim, pode continuar. Então, por isso que eu proponho exatamente o quê? Que cada cristão seja esse influenciador à sua volta, onde suas mãos alcançam. Então, os seus sobrinhos, claro, os seus filhos, né? Os seus sobrinhos, os filhos de amigos, percebem, gente? Como a gente tem influência em dezenas de crianças. Outro dia eu dei uma palestra e eu perguntei lá para as pessoas, eu fiz uma live e perguntei para as pessoas, quantas crianças você tem influência? Aí eu falei assim, eu comecei a falar, soma os seus filhos, mais os seus sobrinhos, mais os filhos de amigos, mais, se você é professor, os seus alunos. A pessoa que tinha menos influência, tinha 30 crianças que ele tinha influência. Percebem isso, gente? Influência cotidiana, um amigo, uma amiga, um cunhado. Eu acho que caiu lá. Vou pedir para ele entrar novamente. Tá ouvindo aí, doutor? Bom, enquanto ele acerta lá o seu link, então, meus irmãos, é muito importante o conhecimento. Nós não ficarmos só na teoria, mas também nós buscarmos a prática, né? E a prática é o conhecimento. O conhecimento, ele é fundamental para tudo na nossa vida. Então, é um ensinamento muito importante que o doutor está trazendo para nós, doutor Guilherme Shelby, que já está de volta. Ricardo, faça a sua pergunta. Vamos lá, aproveitar aqui. Primeiro, ressaltar a qualidade, a preciosidade que a gente está tendo em poder ouvir, doutor Guilherme, todas as suas colocações aqui, recomendações, e eu destaco isso até para todos que estão nos ouvindo, quão precioso é isso, porque até o doutor Guilherme, ele é uma referência, uma grande referência no assunto. A gente teve, inclusive, a oportunidade de ouvi-lo recentemente também no congresso infanto-juvenil que a gente teve, reunindo todo o setor do Belém, da nossa igreja. Então, tinham pessoas de todo o Brasil reunidas ali e ouviram tudo aquilo que a gente está tendo a oportunidade aqui também, de pelo menos uma parte aqui nessa noite, de ouvir, de aprender com o Dr. Guilherme aquilo que ele está nos trazendo aqui. Então, realmente, vale aqui ressaltar quão relevante é isso. Então, aqui, vocês que estão nos ouvindo também, o Dr. Guilherme trouxe aqui a questão do curso como uma forma de conhecimento, enquanto ele ressaltou isso, quão é importante também para que a gente possa agir, para que a gente possa estar capacitado a gente ter conhecimento para isso, né? Então, acessem o curso. O Eliabe, no início da live, também apresentou um dos livros do Dr. Guilherme Shelby. Eu quero também destacar aqui um deles, que é o Família Educa, Escola Ensina. Também é outra preciosidade, também vale muito a pena, então recomendo também. O Dr. Guilherme traz, inclusive, referência a vários artigos aqui, a Constituição. Então, a cada um de nós aqui fica essa recomendação, possam aprender, ter mais conhecimento, para estarem mais capacitados a agirem. E, doutor Guilherme, eu quero também aqui aproveitar, o senhor comentou bastante também a respeito das ações que a gente precisa tomar, o conhecimento que a gente precisa ter em relação ao tema, e é uma pergunta que eu quero deixar aqui, também em relação àquilo que a gente possa fazer de maneira mais
preventiva. Ou seja, a gente sabe ali as ações, quão são relevantes, quão são importantes, a gente está atento, né, aos sinais, indícios de coisas que possam estar acontecendo e como a gente pode agir. E eu queria pedir para o senhor também ressaltar um pouco em relação a de que maneira os pais podem atuar de maneira mais proativa ou de maneira mais preventiva. Ou seja, há ações que os pais podem tomar em relação, seja à escola, ou seja em relação a orientações aos filhos, enfim, coisas que os pais podem fazer de maneira mais preventiva em relação a toda essa situação que a gente tem falado aqui nessa noite? Sem dúvida, muito bem colocado. Olha, deixa eu dizer para vocês, falar de sexualidade com os filhos é uma forma de orar por eles. É para a nossa cabeça ficar maluca. É para a gente entender que tudo que a gente faz é espiritual. O que a gente come é espiritual. O que a gente não come é espiritual. Onde a gente vai é espiritual. Com quem a gente conversa é espiritual. O que a gente pensa é espiritual. Os nossos projetos, nossas intenções do coração são espirituais. O que não é espiritual? Olha o que eu estou dizendo, está na Bíblia, pessoal. Então nós temos que resgatar a espiritualidade de tudo que fazemos. Brincar com os filhos é espiritual. Ler a palavra de Deus para os filhos é espiritual. Fazer uma viagem com a família é espiritual. Ir para a igreja é espiritual. Nós precisamos resgatar a poderosa espiritualidade do cotidiano da nossa vida. Não é só na igreja que é espiritual, não, povo de Deus. E em casa com o marido é espiritual, com os filhos na escola. Percebem ou não? Eu quero trazer uma mensagem do Evangelho. Verdade. Tem um salmo que diz isso para nós, não temos como nos esconder de Deus. O que o salmista está nos dizendo? Não tem lugar que a gente possa se esconder de Deus. Tem alguma coisa na nossa vida que não é espiritual, povo de Deus? O que não é espiritual? Assistir jogo de futebol é espiritual. Assistir pornografia é espiritual. Eu estou dizendo para o bem ou para o mal. Então nós temos que resgatar essa espiritualidade toda a nossa vida. E não apenas de momentos solenes. Os momentos solenes são muito importantes, mas não esgotam nossa espiritualidade. É por isso que eu quero dizer para os pais, falar de sexualidade com seus filhos é uma forma de orar por eles. Vou te explicar por quê. Porque os meninos estudam aula bíblica dominical, aprendem os versículos bíblicos, só que chega na escola, o que eles vão enfrentar? Pablo Vittar, Anitta, funk, e ninguém deu informação para eles. A gente só quer proibir, né? Não escuta o funk, não escute a Anitta, não veja pornografia. Tá certo a proibição? Não estou dizendo que está errada, mas só proibição? Não tem orientação? Não tem. Então, o que os pais podem fazer? Começar a falar de sexualidade com as crianças. Como assim? Tem que se formar, tem que ter conhecimento. A partir de que idade? 1 ano. A partir de que a criança tem noções básicas do corpo dela, e educação sexual começa com o quê, gente? Higiene íntima. Nós não ensinar a criança de forma consistente e adequada sobre higiene íntima. Vagina, pênis, ânus. As crianças começam a se entender biologicamente, começam a entender da sua integridade biológica. Isso está sendo roubado delas. Mas nós também somos omissos. Quem dera a gente tivesse Cifra e Puá. Cifra e Puá. Não se encontra Cifra e Puá. Por quê? Não vão seguir o caminho mau, mesmo o faraó tendo ordenado a morte dos bebês, meninos. Cifra e Puá não seguiram aquilo. Cadê Cifra e Puá dessa geração? Precisamos começar a nos posicionar em casa, falando de sexualidade, falando com as crianças sobre uma viagem, uma visita ao zoológico, amigos, com crianças de 1 ano, 2 anos. É leão e leoa, elefante macho e elefante fêmea. Nós vamos solidificando aquilo que é biológico, natural. Por favor, hein? São os referenciais que a criança precisa ter, o pai, a mãe, o referencial biológico.
O nosso sexo, ele não é genital. Ele está no nosso DNA. Cada célula do corpo de um homem, da pele da mão, da pele da perna, ou de um osso, cada célula do nosso corpo indica o sexo biológico. Perceba que a criança, quando é solidificada na ciência da biologia, nos comportamentos que são condizentes à sua identidade biológica de sexo, essa criança ganha um entendimento que quando ela chegar em ambientes, quando vierem falar coisas abusivas, ela não vai receber aquilo. Então, a família, a igreja devia ser uma grande escola de proteção das crianças. E eu repito, o que eu estou falando está nas leis, mas as leis a gente não conhece. O inimigo prospera porque não temos o conhecimento. Nós perecemos porque não temos o conhecimento. Isso não é função só da liderança. As famílias têm que ser abertos os olhos das famílias para isso. Então, veja, as famílias podem muito. Só que, aí que entra a questão, é espiritual dar orientações para os filhos sobre isso? Não é. Para essa teologia atual, não é. O que é espiritual? Ler a Bíblia, ir no culto, louvar, só. Perceberam o problema? Nós não conseguimos, e eu estou falando isso do fundo do coração, não é uma acusação, não. Nós não conseguimos ver espiritualidade na aula de química, não. Espiritual é orar para os alunos antes da aula. Mas aula de química, o que química tem a ver com Deus? Perceba nosso alinhamento. O que matemática tem a ver com Deus? Então, nós não vemos espiritualidade fora dos templos, fora dos momentos solenes. É por isso que não há mobilização pela infância. Não é porque os pastores são maus, não é isso. É porque não é relevante espiritualmente para ele proteger a criança. Isso nos foi ensinado, não é culpa de ninguém, tá, gente? Isso vem de talvez mais de século. Que colocou-se toda a espiritualidade nos momentos solenes e não há nenhuma espiritualidade fora do domingo, das reuniões solenes. Eu quero dizer que há sim. E é o próprio Jesus Cristo que fala isso. Ele não só fala, como ele faz. Em João 2, Jesus, diante da iniquidade, não orou. Não houve pregação, não houve sermão, não houve louvor. Jesus, em João 2, o próprio Deus, ele faz o alzorrague, ele vai ao lugar da iniquidade, ele expulsa os mercadores que praticavam o mal no templo, ele expulsa derrubando as bancas e o dinheiro no chão. Está lá em João 2, você lê depois. Percebem? Muito bom, pastor. Muito bom, excelente. Muito bom essa colocação. Acredito que Deus ele levantou mais um Paulo. E o senhor tem sido Paulo. Eu tive o privilégio de ouvir aí o seu testemunho. O senhor é ex-ateu. E Deus tem levantado aí, porque talvez os pastores eles não tinham essa visão, né? Talvez por se preocupar somente na teologia, os pastores não tinham essa visão, mas Deus tem levantado o senhor para trazer essa visão para a igreja. A igreja precisa acordar para essa realidade, porque é o que está acontecendo nos nossos dias, e nós precisamos acordar para isso, precisamos saber o que realmente está acontecendo lá fora. Nós temos aqui uma colocação que é da Renata Macedo Ferreira. Ela foi muito corajosa em expor aqui, mas quando nós começamos a trabalhar o assunto, começa a aparecer aí algumas situações. Ela coloca aqui: paz do Senhor, eu fui abusada durante minha infância pelo meu pai, mas meu caso só foi descoberto porque minha irmã também estava sendo abusada, só que eu só fui entender que eu sofri abuso na minha adolescência porque meu pai tinha feito uma lavagem cerebral em mim para dizendo que ele era meu herói, como identificar, dizendo que ele era meu herói. E ela faz uma pergunta, que aí já foi respondida, mas o senhor pode dar uma orientada aqui: como identificar quando uma criança está sofrendo um abuso semelhante ao meu? O dela é diferente, né? Então ela estava sendo
A mente dela estava sendo trabalhada para que ela entendesse que aquilo era normal dentro da casa, que não tinha problema nenhum. Nós já vemos até na mídia, né? Casos de crianças que engravidaram do próprio pai e elas não sabiam, porque o que nós precisamos entender é que dentro da cabeça da criança gera uma grande confusão, e ela vai crescendo com aquela confusão. Então, por isso que nós temos que estar preparados para poder trabalhar essa mente, né? Trabalhar essa criança e mostrar para ela qual que é o caminho, porque ela está sem o rumo, perdeu o rumo, para ela poder aprender, saber qual que é o caminho que ela deve tomar. Deus abençoe a Renata Macedo Ferreira, e a palavra está com o doutor. Eliabe, só um complemento, doutor, se eu me permitir. Sim. Até dentro desse relato que ela trouxe, eu puder também comentar um pouco se isso é muito comum, dentro do que ela colocou, assim, de ter um abuso dentro da família e não ter essa consciência, né? Eu sei que teve um caso ali, até o pai trabalhando de alguma maneira, né? Mas que o senhor pudesse também trazer um pouquinho disso, se quão comum é essa forma de abuso, essa forma como ela relatou aqui, até para que a gente possa ter um conhecimento, ter também esse cuidado para poder identificar, que é essa pergunta que ela trouxe, né? Eu volto à ideia da prevenção absoluta para todas as crianças da cidade. A minha oração aqui nesse momento é quem que está nos ouvindo aqui, até vocês entendam o seguinte: eu preciso proteger todas as crianças, não só os meus filhos, não só as crianças da igreja. E essa prevenção, por que o Cristãos pela Infância, né? Porque ele usa revistinhas. Porque uma das histórias, primeiro, com a criança tem que ser muito lúdico. Eu não posso mostrar coisa nua e crua, não, porque ela vai se assustar, vai até ferir a inocência da criança. Então, esse tema é abordado, especificamente esse caso que me foi colocado por vocês, ele é abordado numa historinha que é o abuso sexual em casa. Sabe qual é o nome que eu dou para a situação? Carinhos esquisitos. Então, nessa história, nós vamos trabalhar com as crianças os carinhos esquisitos, que é uma história de uma criança que o padrasto vai fazer carinhos esquisitos na madrugada com ela. Então, quando a gente mostra essa historinha para as crianças, primeiro a gente mostra para os pais. Pessoal, número 1, toda vez que a gente vai fazer algum projeto de proteção da criança, a primeira pessoa que a gente vai orientar é a família e os professores. Ou seja, quem cuida primeiro é cuidado. Nós não podemos chegar falando com as crianças direto, não. Primeiro eu tenho que mostrar o material para o pai e para os professores. Por isso a revistinha é o mesmo material, para professores, para os pais e para a criança. Porque o pai vê aquilo e fala, pode mostrar para o meu filho. Percebem, gente? A ideia, respeitando a família, e ao mesmo tempo, você está dando o mesmo conhecimento para o pai, para a mãe e para o filho. É a mesma historinha. Então, nesse caso específico, quando a gente trabalha as crianças, é tremendo. É a historinha hoje, carro-chefe do projeto Cristãos pela Infância, que é a prevenção do abuso sexual. Porque nesse caso, é um caso real, em que uma aluna de 9 anos de idade, ela estava chorando em sala de aula. A professora percebe. Tenta falar com ela, a historinha é isso, né? Tenta falar e ela não se abre. Aí a professora, olha só, a historinha já dá a dica para nós. Fale com os amiguinhos da criança que você suspeita. Então, o segundo quadradinho da história é a professora falando com a amiguinha da aluna que chorava. Aí a amiguinha abre o jogo e conta no quadrinho seguinte, vem o padrasto indo ao quarto da criança que chorava, fazer carinhos esquisitos nela. E a historinha continua narrando a professora, então, descobrindo que havia uma situação suspeita a ser investigada por trás do choro. A história termina com a professora indagando a coordenadora da escola. O que devemos fazer? Falar com os pais? Chamar a polícia? Em seguida, a cada historinha, gente, vem esclarecimentos legais e estratégicos. Ou seja, agora, na folha seguinte, eu vou dizer para o professor, para a família, como agir, o que fazer. É um conhecimento pleno. Então, nesse caso, com as crianças, perceba, é necessário que, se nós chegamos numa sala... Em Londrina, nós fizemos um treinamento para 10 mil crianças, gente. 10 mil revistinhas. E cada criança recebeu orientação. E a orientação o quê? Nesse caso, é sobre partes do corpo que não pode ter carinho. Percebem isso, gente? É uma pedagogia
que vai alcançar pais, mães, não vai ser um evento só, não. É um evento que as famílias vão estar solidificando com as crianças. Ninguém... Olha só, gente, vamos lá, trabalhar a questão do ânus. Por que o ânus? Porque um dos grandes instrumentos hoje de perversão das crianças é o incentivo à homossexualidade das crianças. Meninos sendo exortados aos 4, 5 aninhos a essa loucura sexual que querem transformar as crianças nisso. Agora, se nós mostramos para a criança que o ânus, o bumbum, é o lugar de excreção das fezes, toda vez que fizer o cocô, lavar o bumbum com água e sabão. Só o bumbum? Não. Tem que lavar a mão, meu filho. Por quê? Porque fezes é lugar de... é causa de doenças. Se você não lavar a mão, pode ter que ir para o hospital. Nenhuma criança quer ir para o hospital. Então, ele associa o ânus com as fezes com doença, a necessidade de lavar o bumbum e as mãos. Só isso precisamos fazer com as crianças. Essa associação biológica, higiene íntima. Por quê? Que isso vai gerar nas crianças? Vai gerar nas crianças o entendimento que ninguém toca no bumbum dela, é sujo. E ela vai tocar no bumbum de alguém, gente? Não. Vai tocar? Não vai. Não vai. Porque ela teve informação, gente. Não foi proibição, não foi, não faça isso, não pode. É essa a nossa marca. Proibir e não dar informação. Eu quero mudar essa história da igreja brasileira. Que a igreja brasileira passa a ser, sim, proibir quando necessário, mas dê informações às crianças. Porque ela própria vai repugnar as perversões que são apresentadas a ela em música, em mídias. Mas se nós não fazemos o nosso dever, como podemos reclamar do inimigo que faz o mal tão bem? Portanto, precisamos mudar essa história, começando por nós. E eu volto aqui ao Salmo 139, que exorta o cristão. Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, sonda os meus pensamentos, vê se há um caminho mau em mim e leva-me para o caminho da eternidade. Portanto, as famílias, os cristãos, os pastores, as lideranças, têm que pedir para Deus, sonda o meu coração, o meu pensamento. Eu estou dizendo aqui abertamente para vocês. Nós somos omissos nessa orientação estratégica aos nossos filhos. E isso é espiritual. Por isso, a minha intenção de levar o treinamento, de levar são poucas pessoas. Imagina, eu nem imagino cada igreja uma pessoa treinada. Basta 10, 15 bem treinados. 15 igrejas numa cidade como São Paulo, talvez não, né? São Paulo é maior. Mas em cidades de 100 mil habitantes, 5 igrejas bem treinadas vão multiplicar com as famílias, porque esse instrutor treinado, ele não vai parar de divulgar o conhecimento, compreendem? Exatamente. Agora, a questão é, qual que é o papel da grande mídia? São duas perguntas aí. Qual que é o papel da grande mídia em influenciar a pedofilia, mesmo que sem mesmo que não seja assim de propósito, por exemplo, que não esteja na cara ali? Qual que é o papel que a grande mídia está fazendo e que está incentivando as crianças a esse caminho? E eu gostaria de saber também, no caso da irmã Renata, no caso do pai, né? Existe a pedofilia uma doença? Existe tratamento? Qual que é a sua visão quanto a isso? Bem, do ponto de vista da classificação internacional das doenças, a pedofilia, assim como o sádico sexual, é um transtorno de preferência sexual. Por que eu falei pedofilia e sádico sexual? Porque eles estão no mesmo contexto. São transtornos de preferência sexual. O pedófilo sente atração sexual por crianças e o sádico só se satisfaz sexualmente ferindo ou matando mulheres, por exemplo. Eu quero dizer, por exemplo, que ambos os casos são doentes, entre aspas. Não são doentes, não. São pessoas conscientes que praticam mal por vontade própria. Agora, a classificação internacional das doenças não os torna doentes, não. Porque, veja, se for para dizer que o pedófilo é doente, o sádico sexual também. Portanto, ninguém vai querer isso, né? Por que só os pedófilos, na verdade?
que, na verdade, há uma onda pedagógica e ideológica. Pode ver os partidos políticos que defendem isso. O mesmo viés socialista. O mesmo viés socialista. A autonomia de vontade sexual para a criança, o direito da criança ao prazer sexual, a autonomia plena para atos da sexualidade, reconhecer crianças de 3 ou 4 anos a capacidade de decidir que, por exemplo, um menino, aos 3 ou 4 anos, decidir que vai ser mulher quando for adulto. Perceba a loucura ilegal, né? O Código Civil diz que menores de 16 anos são absolutamente incapazes, na verdade. O poder familiar, ele é essencial e é constitucional, por exemplo, né? Artigo 229 e etc. O Código Civil contempla os pais com poder familiar sobre a representação, a criação, a educação dos filhos. Tudo isso é rasgado em nome de ideologias que a mídia propaga. Agora, veja, propaga porque eles querem o mal. Olha, o nosso problema é, de novo, voltamos à Bíblia. Você não vai ver o cristão reclamando dos inimigos. Ele combate os inimigos. Toda a geração de cristão, ele combatia os inimigos, não reclamava, não. Nós somos a geração que reclama do inimigo e não combate o inimigo. Agora, o inimigo continua fazendo o que ele veio fazer, roubar, matar e destruir. E nós continuamos reclamando. Ora, peguemos as armas, vamos enfrentá-los. Armas que eu digo, gente, não armas no sentido de violência. Armas que eu digo são os instrumentos de reação às ilegalidades, que são as leis, que são atitudes, coragem, processar quem fez o mal, pedir a responsabilização civil, dano moral para quem expôs crianças a cenas impróprias. Gente, está ao nosso acesso. Nós não fazemos, repito, por uma questão teológica. O cristão, ele se esvaziou de qualquer relevância social para brilhar só no momento solene. Então, a teologia matou uma geração. Matou uma geração. Então, é necessário restaurar a integridade da vida cristã, que se manifesta nos templos, nas orações, sim, mas se manifesta também nas escolas, nos tribunais, nos hospitais, médicos capacitados a fazer diagnósticos, cirurgias, advogados, promotores, juízes, conhecedores das leis, preparados para fazer justiça em sentenças, em decisões, professores que dão boas aulas de química, de matemática. Isso é também espiritual, povo de Deus. Só que não. Todo mundo quer ser pregador, todo mundo quer ser evangelizador, todo mundo quer estar no púlpito pregando Jesus. Ponto. Esse é o nosso ápice. O que aconteceu conosco? Não temos relevância na segunda-feira, não temos relevância nas escolas, não se encontra cristãos para dar aula, gente. Então perceba como a teologia mata juízes, mata médicos e mata professores. Teologia, não a Bíblia. E gerações anteriores à nossa, gente, foram absolutamente conscientes do chamado universal do cristão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Johannes Kepler, o famoso matemático, irmão em Cristo, no século XVI. É de chorar falar de Johannes Kepler, porque pela matemática, o Johannes Kepler, ele identifica pelas elipses planetárias, que ninguém imagina elipse planetária, né? Então, ele descobriu matematicamente que o Sol era centro e a Terra orbitava em volta, e os planetas orbitavam em volta do Sol. Ele descobriu isso não como Galileu, que observava. As observações de Galileu até hoje são válidas. Tremendo cientista, Galileu Galilei. Johannes Kepler não, ele descobriu pela matemática. E olha, a história revela que quando ele descobre matematicamente que o Sol era o centro, e os planetas e a Terra orbitavam o Sol, Johannes Kepler declarou: ó Senhor, agora conheço um pouco mais os teus pensamentos. O que ele estava dizendo para nós? Ele estava dizendo para nós que estudar química, matemática, biologia, física, é um modo de conhecer o que Deus criou.
E ao conhecer o que Deus criou, nós temos também acesso aos pensamentos de Deus. Isso nos escapou. Hoje não faz sentido. Muitos devem estar, vocês devem estar pensando assim, nossa, não tem nada de Deus nisso aí. Porque é isso, nós vamos restaurar esse lugar de apogeu, a ideia de comunhão do corpo. Uns são professores, os outros são procuradores, outros são pastores, mas somos parte de o quê? De um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo. Portanto, o abraço, a mão, a perna, o joelho, percebem? Membros diferentes, mas todos queremos ser boca. Olha que coisa. A mão que devia cuidar, quer pregar. O pé que devia levar a lugares, quer pregar. Então, nós precisamos restaurar essa integridade do corpo, formado por vários membros, que agem de formas diferentes, mas cooperam para o mesmo fim, como o apóstolo Paulo dizia. Eu creio nisso. Nós fazemos parte dessa, eu diria, dessa restauração. É isso que eu proponho, essa é a minha palavra, né? E defender crianças é um instrumento para a restauração desse caminhar que a Bíblia nos aponta. Muito bom. Nossa, eu ficaria a noite inteira aqui ouvindo as suas defesas sobre esse assunto tão de suma importância, para a gente sentir aqui um pouco como que essa questão é abrangente. A Karina, ela coloca aqui que no Japão teve um caso numa creche brasileira onde uma criança contou para a cuidadora que o amiguinho estava tocando nela. A cuidadora foi conversar com o menino e ele disse que o namorado da mãe fazia com a irmãzinha e ele achou que podia fazer com a amiguinha também. Então vejam que é questão de comportamento. O nosso irmão Ricardo vai fazer a última pergunta aí e daqui a pouco nós estaremos chegando aí ao final da nossa live. Essa live que está abençoada, meu irmão, tá demais, graças a Deus. O conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, Deus abençoe mais uma vez o doutor, conhecimento excelente, e que bom que todos os pastores de igreja estivessem aqui, mas eu creio que depois eles podem acompanhar, que vai ficar gravado aí no Facebook. Meu irmão Ricardo, é com você. Perfeito. Eliabe, até antes da pergunta, eu queria até destacar aqui um ponto que me chamou muita atenção aqui em relação aquilo que a gente está aprendendo aqui nessa noite, né? O Dr. Guilherme Schaub, ele vem comentando a respeito do quão importante é que a gente se capacite, né? Então, todos que estão nos ouvindo aqui nessa noite, pastores, líderes de departamento infantil, obreiros, líderes de departamento de família, enfim, a todos esses que têm essas responsabilidades, quando eles se capacitam, eles conseguem compartilhar esse conhecimento junto à igreja, junto aos membros, e esses membros, por sua vez, a gente está percebendo aqui, eles podem, como pais de família, como membros de uma família, também capacitar até mesmo as crianças, que é uma coisa que a gente não percebe, né? Mas o quão é importante também que a criança possa também estar preparada, né? Até o Dr. Guilherme, o senhor comentou a respeito da questão da higiene íntima, né? Como instrumento de poder ensinar aquela criança, para que ela mesma também ela possa estar preparada diante de fatos ou a coisas que possam vir a acontecer diante dela. Então, olha só como realmente é importante que vem desde lá de cima de pessoas capacitadas que vão capacitando ali a outras pessoas e até as nossas crianças também se tornam capacitadas para poder enfrentarem, questionarem, terem consciência diante de atos que possam chamar a atenção. Então, doutor, eu queria ressaltar isso, quão relevante isso que o senhor trouxe aqui para a gente, né? Essa questão da capacitação do conhecimento. E eu queria trazer uma pergunta aqui em relação às nossas crianças, em relação às mídias. De que maneira que o senhor vê como os pais podem também estar mais atentos? E a gente sabe a questão também da erotização, né? Não somente nas escolas, mas na mídia de uma forma geral, como ela vem sendo intensificada, colocada. Então, que alertas ou que pontos de atenção o senhor recomendaria a todos os pais que estão nos ouvindo aqui nessa noite em relação às mídias, seja televisão,
seja acesso por celular, computador, jogos, enfim. De que maneira que o senhor poderia trazer, qual que é a sua visão e recomendações que o senhor traria a todos os pais, líderes que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando aqui nessa noite? Nesse livro, Ricardo, que você mostrou, Família Educa Escola Ensina, eu dou uma orientação estratégica, que é a seguinte: televisão e redes sociais só pode acessar na sala de casa, nada no quarto. Então, tira a televisão do quarto, tira. Televisão é na sala. Quer acessar celular? Na sala de casa. Porque, concentrando na sala de casa, você começa a ter um controle. E aí entra o devido cuidado com que acessos vão ser feitos. Por isso, nós temos que orientar lá de baixo. Fotos de homem e mulher pelada, isso não é correto para criança nem para adolescente. Tem que ser essa linguagem para criança de 2 anos. A criança passa a ser um fiscal de uma informação importante. Homem e mulher pelada, não. Percebam, beijo na boca não é para criança. A criança tem que ser orientada. A criança vai ter dúvidas, a gente tem que estar pronto para responder. Por isso tem que ter uma preparação. Porque também é difícil você pegar um pai que não tem preparação nenhuma, que não tem conhecimento, ele vai fazer também muita coisa errada. Então nós estamos numa situação difícil. Por isso eu volto a dizer, a igreja devia ser o lugar de irradiação de justiça e cuidado. Que outro lugar sobrou? Não tem mais nenhum lugar. Não tem. A gente tem que enxergar essa responsabilidade. As famílias pedem socorro. Quem vai ajudar? Só sobrou a igreja. E não vemos tanto interesse da igreja. Por isso eu venho aqui dizer, igreja, acorda. Acorda, igreja. Quem tinha 5 anos há 10 anos, agora tem 15. O tempo passou, dormimos. Então precisamos acordar, que seja agora. Podemos mudar essa história? Podemos, mas não estamos mudando. Então não adianta falar da mídia se nós, de novo, somos a causa principal. É interessante o cristão, que nós... Pode olhar as pautas do cristão, tudo é proibir. Proibir aborto, proibir casamento gay, proibir o que mais? Proibir aula de educação sexual. O nosso negócio é proibir. O nosso é não, é não, é não. Está errado. Nós precisamos também, nós queremos instruir, nós queremos dar formação. Não queremos, não. O mundo se resolve conosco, as nossas causas são todas proibitivas. Então, por exemplo, nós somos contrários ao aborto. Sim, está certo. Veja, proibir não é o problema. O problema é só querer proibir. Não querer da formação, não querer da educação, não querer da instrução. Não queremos da instrução. Então, a gente quer proibir o aborto. Maravilha. Sou contra o aborto. O aborto vem de onde? De uma gravidez. A gravidez vem de onde? De uma relação sexual entre o homem e a mulher. E alguém quer falar de sexualidade com adolescentes? Se vocês souberem de alguém que fale, me comuniquem. E é raríssimo. Raríssimo. Então, nós somos o da proibição. Eu entendo que é assim o lugar para proibição, por favor, hein? Mas nós precisamos também instruir, o que Provérbios fala com muita frequência. Instrução, conhecimento aplicado à realidade das pessoas. Então, esse é o desafio. As mídias, se nós conhecêssemos as leis, a mídia não fala... Veja, não é só conhecer as leis. Conhecer as leis, estar treinado e agir. Há uma questão de coragem aqui. Se nós conhecêssemos as leis, a mídia já estava no seu lugar, porque as leis proíbem o que eles fazem. Mas a gente não conhece as leis que proíbem. E muitos que conhecem a lei não têm coragem de agir. Porque envolve o quê? Campo de batalha. Nós precisamos saber, nós ouvimos tanto pregação sobre Davi, sobre Josué, mas ninguém quer ser Davi e Josué. Enfrentar o gigante, ninguém quer. Ir para o campo de batalha, ninguém quer. Então nós precisamos refletir sobre isso e restaurar na nossa geração o espírito de conquista de Caleb, de Josué,
a valentia, o destemor de Davi, são os nossos referenciais, heróis da fé, e eu creio que isso está ao nosso alcance. A minha exortação aqui é um alinhamento, viu, gente? Repito, a igreja do domingo, a pregação, o louvor, a adoração, o culto, é central, mas também o amor ao próximo, proteger crianças e cuidar delas. Então, eu creio que as mídias, elas estão na ilegalidade. Então, eu quero levantar uma igreja, os cristãos, enfrentando essa mídia, mas enfrentando com as armas certas, que não é a Bíblia. Não é a Bíblia. Josué não foi para o campo de batalha com rolos na mão, foi? Davi tinha pedras. As pedras de Davi eram pedras mesmo, gente. É difícil para essa geração entender que não eram rolos da palavra, não era a Bíblia que ele jogou na cabeça de Golias. Ele jogou pedra. Por quê? No campo de batalha, pessoal, tem que ter arma apropriada para o campo de batalha. No nosso tempo, então, contextualizando. Quais são as armas para o campo de batalha atual? Leis. E conhecerei as leis, e as leis vos libertarão. Doutor, a última pergunta aqui. Uma mãe ou um pai, ele tomar banho junto com o filho, na sua opinião, isso pode gerar uma erotização na criança? Dependendo da idade, porque veja só, a criança tem várias fases de desenvolvimento. Então, até o primeiro ano, cerca do primeiro ano, depois até o segundo ano, uma coisa é certa, no momento que a criança toma consciência do seu corpo e da sua individualidade, a criança já deve ser preservada da nudez do pai, da mãe, porque eu entendo que aí já é um processo de proteção da criança. Porque essa criança, veja, eu estou falando a partir dos 2 anos, 1 ano e meio, varia muito conforme a criança, né, gente? Tem criança que está andando e está consciente, meninas principalmente, 9. Eu já vi meninas de 9 meses andar perfeitamente. Tem menino que só começa a andar 1 ano e meio. Perceba a diferença, não é? Então, meninos e meninas. Então, é necessário, sim, haver uma separação sobre o acesso à nudez da mãe pelo menino, pelo filho, ou do pai, não importa, pai ou mãe, pelos filhos. Por quê? Porque é uma separação necessária. Ademais, a naturalização da nudez para as crianças abre um espaço, não é, para aqueles perversos que querem os pedófilos, não é? Porque eles amam crianças que estão acostumadas à nudez. Porque essas crianças não vão se escandalizar com a nudez de um homem se estão acostumadas com a nudez do pai, por exemplo. Eu estou dando exemplos referenciais básicos, né? Há muito mais a falar sobre esse tema, mas de uma forma bem concisa. Não é apropriado para o desenvolvimento da criança o contato com a nudez do pai e da mãe. Muito bem, hoje nós falamos aqui, chegamos no final, que pena, ficamos quase aqui 2 horas e muita gente não saiu daí, ficou ali grudado no celular. Hoje nós falamos aqui na nossa live com o Dr. Guilherme Shelby, como já disse no começo da live, ele foi promotor de justiça da infância em Brasília de 1992 a 95, hoje é procurador da República, especialista em segurança pública e especialista também na segurança das crianças aí, proteção e segurança das crianças. Tem um projeto maravilhoso, lindo, como já falamos aqui. Eu vou colocar até aqui de novo o banner, que é para você poder acompanhar lá depois, ó, tá aqui, ó, tá aqui. Que Deus abençoe o Dr. Guilherme, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, e que o senhor possa ter força para continuar disseminando esse conhecimento e que as pessoas também elas possam criar aí a coragem para estar juntamente
nesse projeto. Doutor, gostaria que o senhor deixasse as suas considerações finais. Foi um prazer. O senhor faz muita live aí, talvez seja a pessoa que faz mais live hoje no Brasil. Eu acompanho aí as suas redes sociais no Instagram e eu vejo lá quase todo dia live e é muito difícil, mas o senhor abriu um espaço aí para nos atender aqui aqui na Assembleia de Deus no Jardim Cidade de Pirituba. E para a gente é um prazer imenso, em nome do nosso pastor que está nos assistindo, o pastor Antônio, um prazer demais, imenso, ter o senhor aqui com a gente. Deixe as suas considerações finais. Já chega aqui, ó, Karina dizendo que a live foi incrível. Pastor Antônio, que Deus continue abençoando a sua vida. E muita gente aqui dizendo que foi ótima essa live aqui. E aqui o pastor colocou aqui para agradecer. Nós agradecemos já em nome do pastor Antônio, que é o pastor da nossa congregação. Que Deus abençoe. Deixe aí as suas considerações finais. Eu agradeço a você, e a todos que participaram, ao Ricardo, né, pela participação, a todos que nos ouviram. Eu deixo aqui uma mensagem de esperança, não é? O inimigo quer as crianças, e não é a primeira vez. O faraó ordenou a morte dos meninos, lembram? Sifra e Poá, mencionei, não aceitaram. Depois Herodes, de novo, agora ele quer a morte das crianças até 2 anos, os meninos até 2 anos. José foge com a família, Jesus criança, para o Egito. Perceba que houve atitude. Vocês percebem Sifra e Poá e José? Eles tiveram atitudes. Qual a atitude que essa geração está tendo? Eu deixo essa pergunta para vocês, para cada um de vocês, e para que vocês reflitam com as lideranças da sua igreja. Que atitude nós estamos tendo diante de mais um decreto de morte? Só que agora o decreto, gente, de morte é diferente. Eles querem transformar meninos em meninas, e meninas em meninos. Que pelo menos a gente fuja para o Egito, mas que tenha alguma atitude e não entregar as crianças para esses perversos. Minha mensagem é encorajar você. Pelo menos você fuja para o Egito. Ou, se você for valente, que seja como Sifra e Poá. Não aceite isso e proteja as crianças. É uma palavra porque eu faço isso, fiz isso sozinho tanto tempo. Já são, desde que me converti em 2006, fiz isso no auge de governos que eram puro Herodes e Faraó. Hoje não temos governos assim, mas eles continuam no domínio dessa causa. Eu espero que, pelo menos, você se levante na sua igreja. Você proteja os seus filhos. Já vai fazer muita diferença. Obrigado a todos. Que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe as crianças do Brasil, as famílias do Brasil. Obrigado a todos. Ricardo, deixa aí as suas considerações, meu amigo. Amém, Eliabe. Quero só aqui agradecer a Deus por um momento tão especial quanto Ele nos proporcionou aqui nessa noite. Momento no qual a gente pôde ouvir aqui palavras de encorajamento, palavras de conhecimento que nos trazem aqui uma capacitação para que a gente possa também ser despertado em relação à nossa responsabilidade como igreja, como obreiros, como líderes. Então, eu quero te agradecer, doutor Guilherme, por tudo aquilo quanto o senhor trouxe aqui nessa noite, que o senhor nos proporcionou aqui. Podemos refletir a respeito de uma responsabilidade tão grande que a gente tem e que a gente possa, a partir também de tudo aquilo que a gente ouviu aqui nessa noite, buscar assumir essa responsabilidade, assumir, ter coragem diante desses desafios que estão sendo colocados para nós diante de cada dia, né? Então, que a gente possa buscar isso. Então, instrumentos para isso a gente pôde receber aqui nessa noite. Aqui essa live é um pontapé, é algo inicial, algo valioso, precioso, mas existem mais instrumentos para que a gente possa aprofundar, né? E que a gente possa executar bem essa responsabilidade que nos é chamada aqui. Então, o site, o qual foi colocado, os livros do Dr. Guilherme Shelby, são formas aqui valiosas como a gente tem para que a gente possa se preparar mais. Eu vou deixar aqui também, o Guilherme está colocando ali, eu vou deixar aqui na tela, são livros aqui, são formas como a gente pode buscar mais estar preparado. Então, quero que só agradecer a Deus, agradecer, Dr. Guilherme, por tudo aquilo que o senhor nos trouxe aqui nessa noite, e agradecer a todos quantos nos acompanharam aqui
também nessa live. Que Deus vos abençoe, que Deus continue vos abençoando, abençoando as nossas famílias, as nossas crianças, nossos adolescentes, e que a gente possa sair daqui dessa noite mais preparados, mais despertados em relação a essa responsabilidade. Obrigado, doutor. Obrigado. Boa noite. Doutor, antes da gente encerrar, no final vou fazer uma oração pela sua vida, pedindo para Deus blindar o senhor, mas eu saio dessa live aqui, eu particularmente maravilhado, e eu gostaria de deixar bem claro para o senhor aqui, que a intenção da nossa live, dessa live, quando eu pensei nesse projeto, em trazer a sua pessoa aqui, foi em passar para frente esse projeto e contribuir no seu ministério. Eu peço a Deus que eu consiga alcançar, que eu tenha alcançado isso, né? E que eu possa ter, que pelo menos eu possa ter contribuído com 1% no seu projeto. A minha intenção foi exatamente essa. Então, quero deixar bem claro isso e que as pessoas entendam que o que eu quis trazer foi essa contribuição, que eu possa ter contribuído para que esse projeto ele cresça cada dia mais. Eu quero agradecer aqui também, eu já ia fazer o agradecimento, o pastor Maurício, pela Rádio Verdade Net, que fez a transmissão, foi uma contribuição também para a rádio. Deus abençoe o Henrique, que é a pessoa que faz aqui, trabalha com os nossos banners. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. E os ouvintes, é claro, aqueles telespectadores, aqueles que estavam aí nos acompanhando. Olha, que Deus te abençoe. Que você possa não só ficar na teoria, mas que você possa trazer isso para a prática. Em nome de Jesus. Que você possa ser uma pessoa que realmente abrace essa causa. Nesse exato momento, uma criança pode estar sendo abusada. Nesse exato momento, uma criança, ela pode estar pedindo ajuda. E o que será que nós estamos fazendo para salvar essa criança? Será que a igreja está só orando? Será que a igreja está só olhando? Mas Deus não chamou você para isso. Deus te chamou para encorajar você que parou para assistir essa live, para que você possa ser defensor dessa causa. Talvez para o mundo hoje, se nós olharmos, tem sido normal crianças serem abusadas, crianças serem adultizadas, como nós vemos, crianças usando roupas que chamam a atenção, extravagante, de adultos. Isso é uma forma de adultização da criança. Nós estamos violando o direito da criança. Ela não entende, mas que você possa ser o exemplo. Deus chamou você, Deus te capacitou para você fazer a diferença, como está sendo feito com o Dr. Guilherme Schelp. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, mas que você venha, a partir de hoje, a agir. Faça algo diferente para Deus. Que não fique, como disse o Dr. Guilherme Schelp, somente no domingo, mas que na segunda-feira você possa fazer a diferença. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa orientação abençoada que o teu servo trouxe. Deus, eu quero te pedir agora, Pai, para o Senhor abrir as portas desse Brasil, para que o projeto que o Dr. Guilherme Schelp tem colocado, que ele possa se expandir, Deus, por esse Brasil, de norte a sul, que as pessoas elas possam conhecer a tua palavra, que as pessoas possam estar capacitadas, que as pessoas possam, Senhor, ser defensores das causas das crianças que estão sendo abusadas. Deus, eu quero te pedir, Senhor, blinda ele agora, Pai. Blinda ele agora, que ele possa chegar, Senhor, aonde o Senhor quiser, aonde o Senhor projetar, Senhor. Que ele possa ser um Paulo, Pai, nesse país corrupto, nesse país onde se prega a homossexualidade escancarada, nesse país, Senhor, onde a criança é violada, os direitos da criança é violada.
Eu te peço agora, Senhor, que ele possa ser blindado e que ele possa ser uma bênção nas tuas mãos. Deus, abençoa a cada telespectador, a cada um que parou para ouvir, para assistir. Deus, seja com ele e que ele possa ser uma bênção também em seu estado, que ele possa ser capacitado pelo teu servo, Dr. Guilherme Shelby, e participar desse projeto lindo, abençoado. É o que eu te peço e te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, Dr. Guilherme, Deus abençoe o Ricardo e até uma próxima oportunidade. Deus abençoe a cada um. Boa noite, gente. Amém. Prazer estar aqui. Igualmente, um ótimo final de semana, uma boa noite para todos.